Estamos aqui mais Boa uma vez, noite. disponíveis para bater um papo aí, super curioso, com o grande professor e diretor da modalidade polo aquático, o Fábio, né? Fábio Alexandre. E esperando aí um pouco a galera poder se inteirar, início da live, e já contando algumas coisas que se passaram na semana, não é isso, Galega? E eu acredito que, já pegando a sua introdução, gostaria que você comentasse como foi essas comemorações de 50 anos, a repercussão que teve, principalmente da live que fizemos com o ex-presidente Evandro Macedo. É verdade, Franklin. Boa noite a você, boa noite a todo mundo aí que está chegando, né? Mais uma live nossa. E assim, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou desde sexta-feira passada, né? Naquela primeira live conosco e com a comunidade aquática. Foi uma participação muito legal, a galera entrou, conversou, foi muito bom. Depois nós tivemos na segunda-feira, né, às 11 horas, uma linda missa rezada pelo Padre Sávio, que abençoou todos nós, né, que a federação possa caminhar ainda por muitos e muitos anos, né, com seus atletas, com seus técnicos, e aí vai todos nós dirigentes, familiares, foi muito bom a missa, muito bonita, e à noite a gente fechou, né, à noite com a live, eu acho que foi uma das melhores que a gente conseguiu fazer, porque foi resgatar da história coisas assim bem legal lá de trás, que a federação, que a gente nem sabia, nem eu sabia. Então, assim, foi uma troca de informações de Evândalo do tempo dele, comigo com esse tempo de agora. Então, assim, eu acho que foi muito legal, foi muito proveitosa. E, assim, graças a Deus, a federação não foi como nós queríamos, né, Franklin? De ter aquela comemoração, mas, se Deus quiser, em 2021, a gente junta 50 com 51, como disse a minha amiga Elane, né? É uma boa ideia, né? Então, pronto, 50 com 51, dá uma boa ideia e a gente comemora em 2021 esse nossos 50 anos, né? Dessa forma, foi bem representativa, né? Nessa segunda-feira, mas se Deus quiser, na próxima semana, ou no próximo ano, a gente vai conseguir fazer uma festa maior. Franklin, aproveitando para conversar com você também, desculpa, opa, essa semana, acho que quarta-feira, se eu não me engano. Não, mito, na segunda-feira mesmo, que eu não pude participar, né, porque eu estava lá na live com o Evândalo, teve uma reunião dos presidentes das federações com a CBDA. E foi colocada, né, aquela situação com relação à competição, vai ter, não vai ter, não vai ter. A CBDA, ela sugeriu, não é obrigatório, né, ela sugeriu algumas competições, inclusive até já agendou algumas datas para o final de novembro e dezembro, e para que cada federação pudesse, né, na medida das suas condições, fazer, tipo, aqui em Natal, um brasileiro infantil e juvenil. Então, os atletas tirariam os tempos, aí em Recife tirariam os tempos de lá e assim por diante. Né? Eu não tive a oportunidade de estar presente na reunião, mas essa competição teria uma parcela de 10% das inscrições, né, para a Big Media, que é aquela que faz o sistema, né, da CBDA, e a federação custearia tudo, né, arbitragem, aluguel de piscina, som, todos os custos, e o que sobrasse ainda seria dividido com a CBDA. Então, assim, muitos presidentes que não puderam participar da reunião, né, ficaram meio assim como eu, fiquei atordoada, porque assim, a gente já está sem eventos, né? Porque com os eventos é que a gente ganha dinheiro. Fazer um brasileiro é muito interessante, sim, mas aí eu vou fazer um brasileiro, se tiver índice, Franklin, no infantil, aí eu vou ter o quê? Participando 5, 10, 15 meninos? Você está entendendo? Então, assim, fica complicado para as federações a nível de Norte e Nordeste, diferente com um São Paulo, que vai fazer um brasileiro com 1.000 atletas, com 2.000 atletas, né? Entendeu? Então, assim, qual foi a proposta de Marcelo Falcão, presidente da Federação de Pernambuco? Ele conversou com Luiz Coelho, né, que é o nosso presidente da CBDA, para fazer uma reunião com os presidentes das federações do Norte e Nordeste, porque a nossa realidade é uma, a realidade de Sul e Sudeste é outra, né? Então, assim,
ficou de ter essa reunião, aí sim, para se estudar uma forma que seja bom para as federações, porque da forma como foi proposto, sinceramente, a Federação Aquática do Rio Grande do Norte não tem a mínima condição de fazer. Um brasileiro, tendo todos os custos, né, que com certeza as inscrições, porque a gente não tem muitos atletas com índice, né, porque não ficou definido se vai ter índice ou não vai, mas uns que tenham índice, não temos muitos atletas com índice, então a gente vai fazer uma competição com 10, 15, 20 atletas, ou seja, a gente vai pagar para fazer a competição, ainda tem que dividir o que sobrar com a CBDA, entendeu? Então, assim, foi uma das novidades, né, dessa semana, foi exatamente essa reunião e também a comemoração do aniversário da Federação, dia 24, segunda-feira. Que bom, que bom. A gente compreende a problemática que está acontecendo com todos os esportes, todas as modalidades, e especificamente a nossa, da natação, né? Eu particularmente vejo com muita cautela essa questão de competições à distância, sabe? Eu acho que um curso à distância é bem diferente de uma competição à distância. Eu acho que descaracteriza o próprio momento, e principalmente eu que tive com os atletas ali, a gente sabe... disputa, né? Sabe que o momento, aquele momento é inigualável, sabe? Então, aquela coisa de você estar disputando aqui e já na tensão de que um cara lá do Sul vai fazer um tempo mais baixo que você, sei lá. Eu acho que, assim, teoricamente, não pega muito bem, não, sabe? Eu não sei nem como é que os atletas podem se avaliar quanto a isso. Eu sei que, vamos participar no Brasileiro? Vamos. Não precisa viajar, vamos fazer aqui mesmo no Rio Grande do Norte. Porém, eu acho que descaracteriza a dimensão da competição, né? Mas, claro que os próprios técnicos que estão ali com seus atletas poderão avaliar melhor, e os dirigentes da CBDA, com certeza, né? As pessoas que são especialistas nisso, com certeza terão discernimento para poder encontrar uma saída mais adequada, né? E é isso. Inclusive, com o tempo a gente já está quase, praticamente esperando a governadora daqui do estado liberar os eventos de competições para poder a federação programar uma competição, não é isso? É verdade, a gente está no aguardo, né? Primeiro, talvez, provavelmente agora em setembro, eu acho que as escolas devem voltar. Eu acho que não tem mais como sustentar essa situação, né? Ícaro disse aí que pela live da CBDA não será exigido o índice. Mesmo assim, o número de participantes, porque não significa dizer que todos os nossos atletas infantil e juvenil vão voltar, né? Uns vão voltar, outros não vão, outros não querem treinar, outros só querem depois da vacina. Então, assim, a gente não tem um número tão grande de atletas nessas categorias e nem sabe se todos vão participar, né? Então, é uma coisa que a gente, né, completa. Então, assim, Ícaro, Franklin, a gente fica nessa expectativa, né? Primeiro, da volta das escolas. Segundo, voltando às escolas, se os esportes vão voltar. E terceiro, se a governadora vai liberar a realização dos eventos. Inclusive, lá em Recife já voltou, né? Já está permitido os eventos. Então, anteriormente, nós tínhamos pensado a nível de Norte e Nordeste, acho que você lembra, numa live a gente comentou, de fazer os eventos separados por micro-regiões. Lembra que eu comentei isso? Então, talvez fosse muito mais vantajoso você fazer um campeonato brasileiro com, tipo, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, né? Todo mundo indo para Recife, já que já pode fazer competição lá. Então, assim, aí seria, como você disse, teria uma disputa de pelo menos 3 estados, de que você ficar aqui, você contra os seus próprios colegas ou adversários já do mesmo estado, e fica meio, desculpa aí, fica meio complicado com relação a esse tipo de competição, né? Então, assim, eu acho que é por aí, né? A nossa situação foi essa daí. Então, outra coisa que eu queria comentar, né, que hoje, né, nós estamos com o prazer, né, de ter nessa nossa live, né? Daqui a pouco eu vou sair para entrar meu querido amigo Fábio Alexandre, um grande técnico que fez nomes aqui no Polo Aquático do Rio Grande do Norte, fez excelentes equipes, excelentes atletas,
Com certeza vai ser uma live maravilhosa, uma live assim, bem cheia de informações de polo aquático. Fábio está comigo desde a minha primeira eleição como meu diretor de polo aquático, mesmo a gente não estando oficialmente fazendo competições agora no momento, né, desde que a CODESP tirou do Germes o polo aquático, mas a gente sempre permaneceu com o Fábio conosco, é um amigo de coração, que com certeza vai passar para vocês que estão aqui conosco, todas essas informações que você com certeza vai saber mediar, né, toda essa live que a gente vai, né, vai continuar quando eu sair aqui agora. Então, meu amigo Franklin, eu vou me despedindo para você, né, dar continuidade, vou pedir desculpa a você e a Fábio, porque eu não vou poder permanecer assistindo até o final, porque eu me inscrevi no curso de arbitragem que está sendo realizado pela Federação do Ceará, né, com Marcelo Falcão, começa hoje, de 7h30 às 19h30, amanhã de manhã e de tarde, domingo de manhã. Então, assim, eu já quero me reciclar para depois passar as informações lá para os árbitros daqui. E assim, é uma coisa atrás da outra e a gente sempre tentando, né, melhorar para poder qualificar melhor minha galera aqui. Então, eu estou indo participar desse curso exatamente para trazer informações novas e a gente, ou esse ano ou o próximo ano, fazer o nosso curso de arbitragem aqui com a galera aqui do Rio Grande do Norte. Ok, meu amigo? Então, eu queria deixar só uma pergunta para Fábio Alexandre. Qual foi a sensação dele, depois de todos esses anos que ele, né, deu essa parada, né? Virou gastrônomo, né? Que ele agora também é formado nisso. Qual é a sensação que ele teve de receber o convite agora do Aeroclube para retornar ao polo aquático? Essa é a minha pergunta que eu deixo para você fazer para ele, ou ele já deve estar escutando, né? E eu gostaria de desejar a todos uma boa noite. Boa noite, meu amigo Franklin, e até sexta-feira, e comanda aí que você faz isso muito bem feito. Valeu! Boa noite, galera. Boa noite, Galega. Obrigado pela participação. A gente agora vai tocar com o grande professor Fábio Alexandre. Boa noite. Valeu! Um beijo no coração. Fique com Deus. Saúde! Oi, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Um grande beijo, galera. É bom rever você, mesmo sendo assim longe. É muito bom rever você. O sentimento foi de um resgate muito grande de várias emoções que eu já tive nessa modalidade que eu adoro. Estava guardada na caixinha, e aí quando os meninos lá que treinam no aéreo fizeram o convite: professor, você não está disponível para dar treino para gente, não? Aí eu disse: ó, eu estou só com um dia na faculdade, os outros estou livre. E aí teve uma redução de pessoal na faculdade, e eu entrei também no meio. E quando veio o convite, veio na hora certa, porque eu estava sentindo falta de estar na beira da piscina. E hoje eu sou gestor de uma escola no município e estava dando aula na faculdade, formando outros professores de educação física. E aí, essa volta logo para o polo aquático, melhor ainda, que é uma coisa que mexe lá no coração da gente. Galega sabe o desafio que eu tive de implantar na época, e sabe como foi difícil e como foi gratificante ver tudo crescer e de uma hora para outra, por ter saído da CODESP, desaparecer. Só quando veio o convite do aéreo, veio um convite de uma nova perspectiva do esporte no estado. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em outros olhos. A gente não pode ficar só com as escolas. A gente tem que pensar no futuro de clubes. Porque eu sempre comentava com meus alunos na faculdade que o que acontece com o esporte nosso local, quando os garotos, nossos atletas, chegam no pré-vestibular, eles abandonam. E aí, depois, um ou outro esporte tem alguma coisa para fazer depois da escola.
quando é na universidade, poucos têm oportunidade de treinar alguma coisa. Natação ainda tem, porque é individual. Mas os outros esportes, muitos se acabam, somente esporte coletivo. Sabe? Então foi muito gratificante. A proposta do aéreo está muito interessante. A gente não só se limitar ao reviver o nosso esporte do polo aquático aqui, mas também reviver o polo aquático a nível de brasileiro, a nível de norte-nordeste, com a equipe do aéreo. Estão me escutando? Tá tranquilo, professor. Agora eu acho que a sua câmera aqui tá parada. Houve algum... Mas eu acredito que possa ser o sinal da sua internet e às vezes a distância, mas daqui a pouco retorna, às vezes acontece realmente. Uhum. Mas assim, por enquanto dá para continuar. Tranquilo. Mas pessoal, antes da gente continuar, a gente programou alguns tópicos para abordar com o professor aqui. Gostaria de apresentar o professor Fábio Alexandre. Ele é diretor de polo aquático pela Federação Aquática Norte-Grandense, AFAM, diretor da modalidade. É diretor da escola professora Maria Lourdes Godeiro, não é isso? Luz Godeiro, professora Luz Godeiro, municipal. Luz Godeiro, professora de Educação Física, graduado também em Gastronomia. Vai abrir um restaurante ou não? Nessa pandemia não, mas o serviço já está encaminhado. A gente vai trabalhar a delivery por enquanto. Muito bem. Foi ex-atleta também de natação, maratonas aquáticas e surf. E é graduado professor desde 1992, há 28 anos, trabalhando na área, especificamente das modalidades aquáticas, é isso? Desde o princípio foi a natação. Foi a natação que me fez ir para fazer educação física. E daí... Então, o senhor poderia, então, contar aqui para a gente como foi essa sua vida de atleta que levou à escolha pelo curso de Educação Física e se especificar na modalidade aquática? Lá no passado, bem no passado, eu já tinha feito natação na fase de 6, 7 anos de idade. Saí, tentei a modalidade de basquete, mas não tive muito sucesso. E resolvi voltar aos 14 anos de idade para fazer natação. Nesse período, eu comecei a participar de Gernes e minhas provas eram provas de fundo. Porque ninguém tinha coragem de nadar 400 metros ou 200 metros. Quando o meu técnico técnico Salesiano na época, acho que era Irã, perguntou, só tem prova de 200 metros, quem vai? Ninguém levantava o dedo, eu vou. Primeiro ano de natação. E aí comecei a especializar na prova de fundo, era 200, 400. Mas o meu máximo que eu consegui na natação foi mais a parte do Gernes. Eu não consegui tanto. E aí associei ao surf. E já no final do período pré-vestibular, o professor Irã estava trabalhando com a Amanda e disse, Alexandre, você não quer dar aula não para os meninos aqui pequenos? Aí juntou aquilo que a indecisão de adolescente da época, que não sabia o que ia fazer, com a experiência de receber esse contato da água na piscina todo dia, de dar aula, e a oportunidade de escolher um curso. A ideia imatura da época de dizer que na época o curso era 3 anos, e vou acabar de estudar logo, aí eu fico longo, livre, não quero mais estudar na minha vida. Se enganou aqui o professor pensando que não ia estudar mais o resto da vida. Ele continua estudando, todo dia está inventando alguma coisa para estudar. Então, a gente tem que estudar sempre para se atualizar. Como a Galega disse, ela está indo para o curso para se atualizar,
para poder passar novidades. A gente aprende com os nossos alunos e os alunos aprendem com a gente. Somos só transmissão de conhecimento. Então, foi desde 92, já formado, já estava na beira da piscina dando aula. Aí trabalhei Camana, trabalhei na ACE, no aéreo. Aí lá para as tantas, veio o convite salesiano. E como é que surgiu o salesiano? O polo no salesiano? Foi por causa de alguns alunos do próprio salesiano que, na época, eu tinha viajado com meu finado amigo Tamar para Recife para conhecer a modalidade de polo. Ele já tinha praticado na época dos anos 70, muito tempo atrás, e ele sempre queria reativar essa modalidade na federação. Aí ele disse, Fábio, não tem interesse não? Vamos estudar. Mas a competição que foi no Nordeste lá, foi tão empolgante que quando eu voltei para minhas aulas de natação, eu trouxe uma bola e comecei a fazer uma brincadeira no final do treino. No final da aula de natação. Daqui a pouco os meninos que estavam nessa turma estavam dizendo, não, a gente não quer mais aula de natação não, a gente quer aula com bola. Eles nem sabiam como era o nome do esporte. Aí eu disse, vão no coordenador, porque eu não posso, seus pais estão pagando para vocês fazerem aula de natação, não é aula de polo. Aí o coordenador me chamou e perguntou, no tempo e tal, perguntou, você dá aula de polo? Dou. Não sabia nada de regra, sabia muito pouco, mas dou. Ninguém, não tinha livro para estudar na época, não tinha apostila, não tinha nada. Eu vou fazer, mas vou dar aula de polo. E aí eu comecei a procurar. A gente não tinha a facilidade que hoje tinha, de internet, de assuntos mais fáceis. Eu mesmo dando aula na faculdade, meus alunos, quando eu falava alguma coisa, eles estavam pesquisando na internet. E tem hora que contestava comigo, aí eu disse, qual é a fonte? Antigamente a gente não tinha esse recurso. O que a gente tinha era livros na biblioteca, que raramente aparecia algum livro falando sobre o polo aquático, uma regra muito básica. Então era um grupo restrito aqui no Nordeste, ali em Recife, Paraíba, e o pessoal lá do eixo Rio-São Paulo. Tá bom, vamos começar. Acho que nesse mesmo ano, ou no ano seguinte, Leonardo, irmão de Ronaldo, Leonardo Freire, implantou também lá como é o nome da escola? Hipócrates Zona Sul. E aí eu fiz um convite aos outros técnicos de natação da época, por que a gente não faz um polo experimental para a gente implantar uma modalidade no ano seguinte? Nesse polo experimental foram 7 escolas. Dessas 7 escolas, 3 continuaram com o polo no ano seguinte. Aí oficializaram no GERNS. E aí começou a abrir. Teve a hora que a gente estava com mais escolas, mais clubes de escola, do que a próprio Rio de Janeiro. Quando eu cheguei uma vez no encontro de técnico lá no Rio, eu só tenho 8 escolas fazendo polo aquático lá em Natal. Aí, como se conseguiu isso? É porque quando a gente quer implantar um negócio, eu não posso ficar guardando só para mim as informações. Eu tenho que dividir. E só a gente conseguiu chegar a esse ponto de muitos atletas na época por conseguir dividir as informações. Então eu não podia guardar para mim. Mesmo que fossem informações táticas ou técnicas, eu também tinha que repassar. E professor, foi um auge muito bom. Fala. A gente estava falando sobre o esporte, né? Justo, sobre praticamente já entrando na modalidade, né? Uma curiosidade que a gente tem é saber como é que era praticado o polo aquático já logo no início da federação, porque o estatuto previa as 5 modalidades, né? A federação administrar os cinco esportes aqui no Rio Grande do Norte, que é natação, polo,
nado artístico, Maratona. saltos e maratonas, né? Então, o polo aquático, a gente tem curiosidade de saber como é que era o polo aquático na década de 70, se havia time já, se havia competição, década de 80, 90, e como foi esse surgimento da modalidade. O surgimento, eu tinha já falado anteriormente, né, que foi durante um germes desses que a gente fez experimental, com os atletas mesmo na natação. Na época não podia praticar as duas modalidades, mas abriram uma sessão para a gente de usar os atletas da natação para participar do polo experimental. E no ano seguinte, no germes seguinte, a gente já foi como modalidade oficial, e já com 3 times participando. Começamos com as equipes também, já tinha 3 times, uns 3 ou 4 times infantil, e tinha uns 3 times também juvenil. E aí foi seguindo, em 3, 4 anos a gente já estava com 8 equipes em germes de polo aquático. O que era mais interessante é que os meninos, quando a gente chegava no período de germes, aquele arquibancada do Henrique Cassiano ficava lotada. Tinha hora que tinha mais gente do que um jogo na final de voleibol, de um esporte como futebol, o futsal. O esporte ficou tão marcado na época que o pessoal queria assistir sem saber muita regra, mas queria ver a sensação. Tá? Antes da gente implantar, nesse período, na década de 70, teve um pessoal que implantou. Mas se implantaram da seguinte forma: fizeram só um time, acho que era da antiga Etiferne, não era nem Cefet, nem era Etiferne ainda, e eles viajaram para fora para participar de uma competição. Então era muito limitado. Só tinha uma equipe treinando aqui e 100 concorrentes. Nenhum esporte vai conseguir sobreviver se não tiver concorrente. O nosso desafio hoje é implantar no aéreo, mas também trazer de volta os nossos concorrentes. A gente tem que ter clubes que sejam nossos adversários, senão a gente vai ficar sozinho na ilha, mais uma vez. A gente tem que implantar no aéreo e abrir espaço para os outros clubes também fazerem suas equipes para ter novamente nosso torneio, competição estadual de federação, e quem sabe retornar para as escolas, certo? As escolas investiram, teve escola que investiu mais de 10 mil reais em material de polo na época, trave, bola, touca, e tá tudo parado, faz 5 anos que tá parado. Então é uma pena não tem mais no GES, porque é uma modalidade a nível olímpico, é uma modalidade importante, certo? E é muito lamentável não estar mais no GES. Professor, então, no caso, nesses anos que o senhor está ligado à federação, com Galega, gestão de Galega, e mais especificamente até bem antes, o senhor tem recordação dos principais títulos, se algum time daqui chegou a representar o Rio Grande do Norte em competições? Viajamos muitos. Fomos até em Sergipe, chegamos a ser segundo lugar, vice-campeão Norte e Nordeste de polo aquático, um time do Salesiano. A equipe, já teve equipe campeã adulto, em torneio adulto aqui em Norte e Nordeste. E o que falta para a gente é uma regularidade de treino e uma visão mais profissional do negócio. Porque os meninos se juntavam, depois de adultos, sem escola, sem apoio de escola, sem apoio de algum clube, simplesmente para ir participar das competições. É tanto que tem, hoje, a gente tem na nossa equipe do estado, informal,
Atletas que treinam em São Paulo, Rio, porque mas quando vão competir, competem pelo nosso estado. Participam representando o Rio Grande do Norte. E atletas bons, que estão em clube lá, Rio São Paulo. Treino lá em Rio São Paulo. Uhum. Mas, assim, se eu tenho alguma recordação, porque o polo aquático, ele realmente é uma modalidade curiosa, relembra muito as jogadas do futebol, tem ali a trave, e com certeza o senhor fez memória aqui dos eventos da década de 90, 80, 90, não é isso? Que ia a galera mesmo para a arquibancada, para torcer, para ver o jogo, né? E a gente vê que, comparado à natação, nas nossas arquibancadas de natação só tem, graças a Deus ainda tem, os pais de atletas, alguns amigos, os atletas, né? Mas não tem aquela galera vendo ali a briga nos 50, nos 100, que são as provas mais acirradas, né? E o polo aquático tem essa dinâmica, né? Que relembra as jogadas do futebol e no caso, nesse período todo, o senhor tem recordação de algum grande atleta que foi destaque nosso aqui do estado? Teve vários atletas. Teve o Bruno do SEI, teve o Lucas Azevedo, que chegou até aí fazer um treino lá no eixo Rio-São Paulo, na época. A gente foi um curso onde foi convocado vários atletas para fazer uma pré-seleção a nível infantil. E foi um dos atletas convocados na época, que era atleta meu lá do Salesiano. Tinha outros de outras equipes, do Neves também tinha bons atletas com o Yaron, mas curiosidade sobre o esporte, eu me lembro de uma partida que faltava, que o polo é tão dinâmico, que eu perdi um campeonato em 30 segundos. Só? Só. 30 segundos? Como assim? Sim. Eu estava de posse de bola, o jogo estava empatado, eu tinha a posse de bola de ataque, esses 30 segundos, eu mandei meu time todinho, até o goleiro. E a gente foi sempre com uma a mais contra o time adversário. Eu disse, a gente só vai chutar a gol, vai arremessar a gol. Isso eu conversando com eles antes de fazer a jogada final desses 30 segundos. Faltando 5 a 10 segundos, a gente chuta a gol. Vocês vão passar a bola, vão ficar dominando a bola lá no ataque. E quando você chuta a gol, vocês chutam. Olha aí, os 30 segundos. Passou 20. E os meninos ainda tocando bola, eu chuta. Passou mais uns 5 segundos, o menino chutou. E o meu goleiro onde é que estava? No meio do campo, ajudando o time. Certo? O goleiro adversário conseguiu pegar a bola. Não espalmou não, ele pegou a bola. E sabe qual foi a reação do goleiro adversário? Jogar no meu gol. E ele fez. Aí eu disse, depois dessa lição, eu disse para minhas equipes, sempre eu digo, ó, nunca baixar a guarda. Só ganhamos uma partida quando o juiz deu o apito final. Nada de comemorar antes. Isso foi uma lição para mim e para os meus atletas. Sempre eu comentava com eles. Nunca baixar a guarda até o último final. É igual a história da natação. Nunca deixar de relaxar no sprint final. É aí que você tem que travar os dentes e finalizar. Se você for tentar olhar para um lado para ver se chegou em primeiro, você perde. Não é assim? Então, essa foi uma lição que marcou muito na minha vida, não só pelo polo aquático, mas também na vida profissional. Enquanto não acabar o último segundo para mim, não acabou minha partida.
Eu estou lutando. O professor Júnior, Antônio Júnior, que também fez uma participação com o Galega na penúltima live, comemorando os 50 anos da federação. Na última sexta, ele também está comentando aqui, futebol não, é handebol. A gente sabe que é devido à dinâmica, né, do movimento de bola, então a gente fez aquela comparação, e sabe que futebol, handebol, polo tem gol, né? E existe essa dinâmica do jogo da bola que atrai muito o público, né? Pela emoção que dá às jogadas. Então, por isso foi feita aqui a comparação. Professor, a sua câmera também continua embaçando aqui, travando. Deve ser. Outra vez houve um problema assim com Galega e eu havia sugerido a ela que a câmera dela devia estar com... Não, câmera não. No caso, o celular sinal devia estar... No caso, não era o sinal, era a memória, certo? Tanto o Instagram quanto o Facebook, eles quando estão ativos, eles capturam muito a memória, e aí se você não tiver aquela memória disponível, ele começa a dar uma entravada aí, entendeu? Mas a gente retorna, a gente ou continua do jeito que está. A sua tela está aqui, a sua foto é pausada. Sim. A gente escuta a sua voz, tranquilo. A gente pode tocar, mas depende do seu, que o espaço é seu. Não, a gente pode tocar. Vamos esperar ver se ele retorna ao normal. Certo? Mas vamos tocar. Então, professor, como é que é, então, o polo aquático? Polo aquático é só pegar a bola, jogar no gol? Como são as regras? Se eu poderia explicar assim, resumidamente, as regras, de repente, o pessoal que estiver acompanhando, poder interessado, se inteirar, né? Se sentir atraído para também se integrar a um time, formar um time aí, qualquer clube, não é isso? A primeira regra, não pode pegar, um que pode pegar com as duas mãos na bola é o goleiro. Os demais tem que manejar só com a mão, certo? Você não pode tocar o pé no chão. O único também que pode tocar o pé no chão é o goleiro. Porém, a profundidade da piscina oficial é 2,30. Tem que ser um goleiro de uns 2,5, né? Para ficar com o pé no chão. Então a gente não joga com o pé. A gente não joga com o pé no chão. Né? O tempo de posse de bola é 30 segundos, como tem no basquete. Se vocês conhecem basquete, a dinâmica do basquete tem um tempo de bola, é um 30 segundos. Se você perder aqueles 30 segundos, dá a posse para o outro time. A substituição é infinita. Existe uma área de substituição própria do polo, que você fica lá na área, chega o outro e sai. Igual o handebol. Eu não preciso, vou avisar na mesa que vai substituir. Não. Sai um, entra o outro. A única coisa que o juiz vai ver é se ele está de touca e está devidamente uniformizado. Ele não pode entrar dentro do campo se tiver mais do que 7 atletas. Se joga com 7 atletas no campo, na água, e 6 no banco. Hoje na Olimpíada já reduziram, não sei se por questão financeira, mas reduziram para 11 a 12 atletas, sendo 7 na água e 5 no banco. Então, são 13 atletas. O goleiro, sempre de touca vermelha, ele pode usar o número 1 ou o número 13, e essa numeração é de 1 a 13, é fixa. Certo? O que diferencia as toucas? Existe a touca branca, que é o dono da casa, e a touca de cor, que é o adversário. Essa cor pode ser qualquer outra cor, menos branca, menos vermelha. Então, se eu quiser, eu posso fazer um jogo entre o time branco e amarelo, um time branco e o time verde. Mas tem que ter uma touca branca, que é o dono da casa, e o visitante sempre de uma cor diferente, do amarelo, do vermelho ou do branco. O que mais? A falta. Quanto à arbitragem?
Sabe que na natação o pessoal tem a liberdade de nadar com sunga, com calção e com calça, né? E no polo é obrigatoriamente só sunga? Oficialmente é a sunga. Eles não gostam do short longo, porque impede o deslocamento e até mesmo a manipulação. Como é um esporte de contato, a sunga é mais viável. O maiô para as meninas, porém, a gente aconselha que seja gola alta, porque as meninas puxam muito o maiô e tem hora que aparece algumas cenas impróprias. Então, é um esporte muito de contato. Se você não tiver um uniforme bem justinho, tem menino que usava 2 sungas. Por que 2 sungas? Porque debaixo d'água tem hora que o juiz não vê e o adversário puxa. E tora a sunga. Então, torasse uma, ficava a outra por baixo, por segurança. Então, não pode usar nenhum tipo de óleo, protetor, alguma coisa, porque se aí usar, o juiz vai lá, pede para retirar. Muitas vezes no Gerne, os meninos adversários dizem: ei, teu atleta tá escorregadio, tá com protetor. Aí o juiz que ia ver se tava com protetor ou não. Unhas. Até a unha a gente tem que estar cerrada, não pode trabalhar com unha grande. Aí quando chegava para dar treino para as meninas, por causa dessas unhas, era engraçado. Professor, eu vou para a festa dos 15 anos de fulana. Você vai fazer eu cortar as unhas e tirar? Tem que tirar. Se quer jogar, não pode ir de unha grande nem pintada. Aí, professor. Mas tem alguns detalhes. São 4 tempos de 7 minutos, cronometrado. Porém, para a época do Gerne, a gente fez corrido para ter uma dinâmica de jogo mais rápido. É uma média, o jogo mesmo cronometrado, 4 tempos de 7, finda cada quarto desse, uma média de 15 a 16 minutos. Porque para muito. Quando você para, houve falta, para o tempo. O jogador bateu falta, continua o tempo. A bola saiu, para o tempo. A bola retornou para o campo, volta o tempo. E aí, esses 7 minutos não é, na realidade, 7 minutos. Vira em torno de 15 a 16 minutos. Cada quarto desse. Então, um jogo é em torno de 1 hora a 1h30 oficialmente. Vai ter. Por isso que você não pode ter uma equipe titular e uma equipe reserva. Os meus 6 ou 5 que estão no banco tem que estar apto para entrar e substituir o outro sem perder a qualidade do meu time. Aí tinha amigos meus técnicos, na época, que queria formar os times dele de polo com time titular e time reserva. Chegava no meio do jogo, os meninos estavam mortos. E os reservas que não jogavam tanto, não deixava a mesma qualidade do time. Então, sempre meus times eu pensava em formar os 13 como um só. Quando eu tirasse um, eu botava outro para deixar no mesmo nível técnico, no mesmo nível de condicionamento. Outra regra interessante é a questão da falta, como é cobrada. No futebol, o que acontece? Você marca a falta, ele vai botar lá, aí ele vai apitar para você bater falta. Não, é imediato. Ele só marca o local que foi a falta e indica para que lado vai atacar o juiz. E aí o atleta pode já bater de imediato. Pegou a bola, e se estiver fora de 5 metros, é uma estratégia muito boa, que os meninos batiam. Tinha um atleta meu que ficava nadando fora de 5 metros só para pedir falta. E quando ele pedia, ele já mergulhava, quando subia, já subia direcionando para o gol. Fez muito gol, pegando um goleiro surpresa. Porque ele tinha noção do espaço, onde estava a trave, e mesmo debaixo d'água, ele já subia com a mão na bola e pegava o goleiro surpresa e jogava no gol. Então, é um esporte dinâmico, é de inteligência. Eu comecei a fazer treino emocional na minha equipe. O que era treino emocional? Treino de raciocínio, quer dizer, era fazer os meninos, depois do final do treino, fazer um
um tiro, alguma coisa, e botar para calcular uma conta simples de matemática. Quando você está em exaustão, você consegue resolver algum problema em matemática? Exaustão física? Você consegue? É complicado, realmente é. É complicado? E aí, o que acontecia com o meu time? Eu fazia muito esse tipo de treino na época, para quê? Para que quando ele chegasse à fadiga, ele ainda estivesse raciocinando. Eu percebia que meus atletas, quando estava no final do jogo, começavam a ficar sem noção de jogo, voando. E o que era isso? A fadiga sobre o corpo, trabalhando em cima da mente sem raciocínio. E eu tinha que fazer o treino cansativo dele durante os treinos, deixar ele cansado e no final cobrar alguma coisa de raciocínio lógico, para que ele tivesse raciocínio no final do jogo. São coisas que em outro esporte o pessoal ainda não atentou. Certo? E quanto aluno meu disse, isso me ajudou muito, porque na hora do estresse do meu trabalho, eu me lembro do tempo do polo que você fazia eu raciocinar mesmo cansado. Então, é uma coisa que na época, eu nunca, assim, em primeiro lugar, era a formação de um cidadão ágil, inteligente, rápido e resistente. Se ele fosse campeão brasileiro, ótimo. Se ele fosse campeão mundial, ótimo. Mas que ele tivesse raciocínio e noção de treinamento. Eu acho que muitos aprenderam isso comigo. Professor, fazendo um comparativo com a própria natação, né? O atleta que nada, vamos dizer, uma prova bem surrada, o 400 medley, né? É uma das piores provas, eu acho. Quando Sim. chega no peito, acabou, né? No peito do crau, quem tiver pernada é que ganha. O 400 medley é uma prova sofrida, mas aí o atleta, além de todo a bagagem de treinamento que ele carrega, eu acredito também em qualquer outra prova, mas essa especificamente, ela é muito exigente e você não pode dar margem para qualquer tipo de emoção. Digamos, o atleta está ganhando e ele achar que vai ganhar, e aí ele já começa a palpitar que a medalha é minha, e de repente a pulsação vai lá em cima, lá vai, acabou-se as pernadas e o outro passa dele, 400 medley. Mas o atleta sabe que não pode sentir emoção durante uma prova. A emoção dele está no toque. Tocou, ele sabe. Se ganhou, se bateu o recorde, se a medalha, aí ele explode de emoção. Já um esporte dinâmico, como o polo aquático, a emoção é cada jogada, né? Isso é como justamente esse paralelo com o futebol, né? Cada jogada é emoção daquele momento. E, assim, pelo que o senhor estava contando, pelo menos me pareceu que no polo aquático o atleta ele é bem mais cobrado, exigido, do que numa prova de natação. Uma prova de natação, mesmo sendo 400 metros, o atleta nadar para 5 minutos, mas aí acabou. Né? Mas o polo aquático é 1 hora e meia. E aí você tem que estar... Até o cara do banco tem que estar ligado o que está acontecendo no jogo, porque ele... Então tem que estar todo mundo ligado. Teve um momento, logo no início, que implantou o polo aquático, é aquela repórter Michelle Ricon. Veio fazer entrevista comigo na hora do jogo. Aí eu perdi o momento do jogo, que foi um pênalti contra mim, fizeram um gol, atrapalharam, e depois eu disse a ela, para ver se fazer entrevista com um técnico de polo aquático, faça no intervalo ou no meio, no final do jogo, mas não faça durante o jogo, não. Que aí você perde a concentração do jogo. Perde os meninos, a atenção, e o técnico também. Então, o técnico tem que estar sempre ligado.
ligado no que está acontecendo, ligado no que o árbitro está apitando. E teve vários campeonatos que a gente foi lá fora, que eu chegava um certo momento para o atleta chamar para o tempo, eu posso pedir vários tempos. Não tem tempo, só pode pedir 5 tempos, não. Só tem um tempo no meio do jogo, como é o futebol. Não, a gente pode pedir quantas vezes quiser esse tempo. Eu pedi o tempo e o que acontecia? Olha, eu dizia mais ou menos como é que o árbitro estava apitando. E vocês têm que se ligar no árbitro. O que ele está cobrando? Está cobrando mais falta, se afundar a bola, está cobrando isso, está cobrando isso. Se liga como é que o árbitro está apitando. Teve uma vez que um menino meu disse, professor, o outro árbitro lá do outro lado não cobra nada. Tem um menino fazendo falta e ele não está apitando nada. Então faça falta também. Então, essa é adaptar a arbitragem. Porque tem hora que a arbitragem de um esporte dinâmico fica subjetiva demais. Quando eu apito, o Júnior apitava, tem hora que os dois ficavam a mesma sintonia, mas tem hora que não. E a sensibilidade do atleta estava aí. Dele perceber o que o cara estava cobrando, não estava. Sabe? É um esporte que exige de atenção, de reflexo. Eu vi uma vez uma jogada, para quem conhece o polo sabe o que é. Boia e marcador de boia. Marcador de boia é como... o boia é um pivô, um cara que fica no meio do ataque lá, e tem um cara sempre segurando ele para não pegar a bola. Porque se esse boia pegar a bola, ele faz gol facilzinho. Certo? Esse cara que fez esse gol de bicicleta na época, ele surpreendeu todo mundo. Gol de o marcador dele. Sim. Como? O marcador segurou ele por trás com os dois braços, que ele ficou preso atrás, e a bola caiu na frente, ele só tinha um pé para esticar. Ele esticou o pé na água, jogou por cima, cobriu o marcador dele e o goleiro. E o time adversário não pode com o pé. Não tem nada dizendo na regra que não pode com o pé. Então, outra coisa que muito técnico, muito jogador não entendia, porque vocês têm que ler os nuances da regra. E tem muito detalhe da regra. E esse cara que fez o gol de bicicleta se chama Passarinho. Ele hoje é técnico. Então, ele tinha noção de regra porque também ele era árbitro em Pernambuco na época. E os caras, poxa, que ideia foi essa? Nada na regra disse que eu não podia usar o pé. E o cara fez o gol de bicicleta na hora lá. Então, foi uma sacada rápida, de raciocínio rápido. Então, quanto mais rápido o raciocínio do jogador, melhor. É um jogo dinâmico. Parece um pouco com handebol, parece um pouco com basquete, a dinâmica do basquete. E o melhor do polo aquático. De quanto tempo você vê um gol no futebol? Fora aquele 7-0 da Alemanha. Não é não. De quanto tempo você vê São 45 minutos de futebol. De quanto tempo você vê um gol? Demora, não demora? O polo tem hora que é menos de um minuto sem gol. Armar a jogada. Né? Aquela então, coisa toda. É tão dinâmico o polo aquático que é placar assim, um pouco parecido com o handebol e o basquete, porque é dinâmico. Eu não disse que eu perdi em 30 segundos. O jogo, eu consegui empatar o jogo, tinha uma jogada para atacar e fazer um gol. O danado goleiro pegou e jogou por cima de todo mundo. E acertou dentro do gol. Então, professor, uma curiosidade. Diga. Uma curiosidade. O atleta pode nadar por baixo, ele sem a bola, digamos, ele pegou a bola, jogou para o colega dele e deu sinal. Então, ele foi por baixo de outro, do adversário, porque o adversário não vem. Enquanto o adversário estava olhando para a bola, ele foi por baixo para pegar a bola do outro lado. É possível nadar submerso? É possível. Se o árbitro julgar que foi antidesportiva a atitude, ele gera falta. Mas se o árbitro julgar que não foi, que ele está passando por baixo para se livrar da marcação do cara, que o cara está tentando segurar ele, não deixar ele passar, o árbitro deixa rolar. É muito subjetivo.
teve a vez que eu, como árbitro, em Pernambuco, um jogo entre a equipe de Pernambuco e Paraíba, Pernambuco e Ceará. Eu estava como árbitro. E o danado do menino, o atleta lá, lembra a história das duas sungas? Ele só tava com a sunga. O cara que tava marcando ele pegou a bola e saiu em velocidade, em sprint. O cara puxou a sunga dele que torou. E o cara ficou com a sunga na metade do joelho. Ele foi até o final, nu, e chutou o gol e fez gol. Aí os caras, mas ele pode nadar nu? Calma, tem que esperar a jogada acabar. Quando acabou a jogada, bicho a sunga, certo? E valeu, deu o gol. Eu não podia parar ele no ataque dele, porque ele estava, pela ocasião, não foi intencional dele, ele baixar a sunga para fazer o gol. Foi o adversário que puxou, rasgou a sunga dele. O adversário fez na intenção de ser marcado a falta. Mas eu deixei a jogada seguir e ele fez o gol. E os caras, não, esse gol não pode. Pode. Eu deixei a jogada seguir para lei da vantagem. E o cara fez. Aí depois eu disse, amarra essa sunga, então arranja outro. Então, é tão subjetiva a arbitragem que você tem que ter esse nosso também, ser esperto como ato, lembrar da regra e permitir ou não a situação. Sabe? E também ali outra curiosidade dentro da dinâmica do polo, só quantos árbitros são, né? Quantos árbitros tem ali? Porque caso aconteça de uma jogada ser bem subjetiva e um árbitro determinar a vantagem para alguém, mas o time adversário achou que o árbitro puxou a sardinha, e aí tem um segundo, terceiro árbitro para tirar essa dúvida? São dois árbitros de borda, certo? Que ficam na borda, vendo a jogada toda. São dois árbitros de linha na linha de fundo, que determina se foi escanteio ou posse de bola do adversário, ou posse de bola do dono da área lá, e se foi gol. Esses são os árbitros de piscina. Na mesa é de 2 a 4 árbitros. Um a dois secretários e 1 a 2 cronometristas. Aí tem um dos cronometristas que fica responsável pelo tempo de posse de bola, outro pelo tempo normal e o placar. Tem um que fica só notando, tem outro que fica só anunciando e falando. Então, para trabalhar no mínimo, você consegue trabalhar um jogo com pouco atleta, se for um torneio sem ser oficial, com 1 ou 2 árbitros de borda, sem os de linha, e 1 ou 2, até um na mesa, fazendo placar só, sem marcar os 30 segundos. E aí quem marca os 30 segundos é o árbitro de borda. Eu fazia a estratégia de contar mentalmente, 1001, 1002, 1003, 1004, quando passava no 1030, já perdeu o posse de bola, revertia. Então, era em termos de torneio. Em termos oficial, não. Oficial, eu preciso de 4 lá e 4 na mesa de arbitragem. Entendeu? Entendi. Então, professor, entrando mais num ponto específico, vendo toda essa coisa maravilhosa que é o polo aquático, com toda a sua explanação aqui, o que é que poderia ter feito o polo aquático ter deixado de ser praticado, assim, ter tido as competições aqui no Rio Grande do Norte, e o que é que hoje o senhor vê como o que poderia fazer, além da participação agora do Aeroclube, né? Lhe contratando para dar esse impulso no polo aquático, o que poderia mais ser feito para essa modalidade se tornar mais atrativa, os atletas de repente, ou até mesmo ex-atletas de natação,
se interessarem em formar um time e participar de um campeonato? Como é que a modalidade poderia se tornar mais atrativa? Olha, a primeira coisa é que a gente não podia restringir a ser só... A gente tem muito um bloqueio, uma barreira com os técnicos de natação. Por que essa barreira? Tem técnico de natação que vê logo assim, vou perder meu atleta para o polo. Mas não pensa assim. Pense que no polo ele vai aumentar a parte anaeróbica dele e a resistência anaeróbica bastante, porque o jogo todo é anaeróbico. Na época que eu fui, teve um ano que eu fui campeão de polo e tive segundo ou terceiro lugar, isso como técnico com a natação juvenil. Os meninos todos, a maioria era do pré. Esse, na época, o vestibular ainda tinha primeiro lugar em curso. Desses 3 atletas que eu tinha do polo, 6 foram primeiros lugares nos cursos que fizeram. E os danados dos meninos, eu disse, não, vocês só precisam vir treinar 2 dias na semana porque era a ideologia da escola. Não, diminua a carga de treinamento para esses meninos porque eles estão no pré. Os meninos, ao contrário, treinavam segunda, quarta, sexta natação e terça e quinta treinava polo. Todo dia eles estavam na piscina. Saíam do pré, na época, por volta de 7 horas, e iam chegar em casa 11 horas da noite, porque treinavam 1 hora e meia, e só ia chegar 11 horas da noite. Mas todo dia estavam lá. Atrapalhou o estudo? Não. Eles tiveram um bom desempenho, na época, em gernes, natação, e aqueles que foram para o polo tiveram também no polo. Então é uma coisa que não atrapalha, é dinâmica. E para aqueles atletas que querem, o atleta de natação quer participar como um complemento, é muito viável. A gente vai ter treino agora no aéreo, nesse mesmo esquema. Segunda, quarta, sexta natação, porque eu não estou podendo ter coletivo agora, né? Por questões do Covid. E na terça, na quinta e no sábado de manhã, a gente vai ter treino específico de polo. Natação de polo, habilidade de polo, arremesso. Para então depois a gente começar a diminuir um pouco e aumentar a carga de treino no polo. Outra dinâmica boa do polo aquático. Para quem é atleta velocista, é um bom... Sabe aquele treino que a gente tem o treino oficial e tem os 2 dias que você precisa fazer um treino complementar, não é? Pelo menos eu boto assim na minha casa de treinamento. Eu não posso botar 7 dias ou 6 dias de treino, tudo a mesma coisa. Sempre eu boto até nos meus personagens, eu boto, você gosta de jogar o quê? Gosta de jogar basquete? Gosta de jogar voleibol? Vá jogar. É uma coisa que ele vai, para o velocista, ele vai aumentar a velocidade dele, melhorar o desempenho em provas curtas, porque num jogo em si, o campo é 30 metros, tá? E você imagina, vamos dividir 7 minutos por 30 segundos, dá 14. No mínimo, ele vai fazer tiros de explosão, 14 tiros para cada quarto desse. Olha se não fizer mais. Então ele vai estar trabalhando a resistência aeróbica dele e é uma forma de lazer que na natação não tem. Então é muito viável você compartilhar os 2 treinos para aqueles que gostam da parte de velocidade. Vão sofrer um pouco no início com habilidade e com bola, que não tem costume. Mas vão ganhar muito com a parte de velocidade na natação. Agora, você sabe quem você me lembrou agora? Lembra de Fabrício? Sim. Fabrício. Que nadava os 400, nadava 400 borboletas, nadava... Eu só não lembro
o sobrenome dele. Eu sei que no final ele ficou no polo lá com o Yaron, no Neves. E teve um certo dia, um campeonato que a gente foi, um interfederativo, ele chegou para mim e disse: Fábio, consigo nadar mais rápido de borboleta que de crawl. E todo início de jogo é colocada a bola no meio do campo e vem um jogador de um lado e do outro para ver quem disputa a posse de bola. Quem chega primeiro no meio para pegar essa bola, certo? E sempre a gente botava ele para nadar, porque ele já vinha na natação, tinha uma certa velocidade melhor do que os meninos. Ele um dia não foi nadando borboleta pegar a bola. Aí o outro time ficou parado. Não acredito não, que o cara vai de borboleta. E o danado pegou a bola, ainda foi para o ataque. Então, surpreender o adversário também é uma estratégia interessante. Sabe? É uma estratégia muito interessante. É muita história. Se você for lembrar os episódios. No caso, a gente sabe que a natação ela se torna atrativa devido tanto às Olimpíadas, principalmente às Olimpíadas, que é muito bem veiculada a natação e outras modalidades, incluindo saltos, o próprio nado artístico, que é mais específico do feminino, e o polo aquático. Mas, a nível de nosso estado, da nossa localidade, o polo aquático, na visão dos técnicos, de professores, se existe aquela preparação durante a formação do professor, do profissional, no curso de educação física, para lidar com essas modalidades diferenciadas, ou se o estudante já vem daquela modalidade e aí ele só apenas se especifica. Então, se ele veio da natação, ele vai ser técnico de natação, professor de natação. E como é que fica essas outras modalidades? Fica mais restrito a só quem gosta do esporte? Como é que ela poderia ser mais disseminada? Difundida. Olha, o curso de educação física em si, ele forma um profissional da educação geral. Então, em termos de modalidade específica, a gente dá uma pincelada. E na cadeira de natação, o polo passa por uma aula. O mundo do polo é resumido numa aula no máximo. Quando o professor que ministra a cadeira oferece. Na época que a gente estava no auge, a gente foi convidado várias vezes. Mesmo não dando aula na faculdade, tanto na faculdade na UFRN como nas faculdades particulares, dentro da palestra. Não só eu, como o Júnior, como o Ronaldo Freire, que era árbitro também, para falar um pouco sobre o polo. Mas formação de polo é uma das coisas que a gente tem muito deficiência em termos de material didático. O que está ajudando hoje se chama internet. Com a internet a gente tem uma abertura bem maior de conseguir algum material. As melhores escolas de polo aquático, as melhores equipes formadoras de polo aquático estão na Europa, Hungria, Espanha. Tem uma escola boa em termo feminino nos Estados Unidos, são geralmente os campeões mundiais. Mas isso tem que um cara traduzir o que está lá para vir para o Brasil, nunca chega. Você não tem um livro que fala sobre polo aquático. Tudo que foi adquirido, meu conhecimento de Júnior, de Aron, de Flávio, que era do SEI, foi através de viagens, conversa com técnicos mais experientes que a gente, e algum outro curso que a gente tinha de arbitragem que vinha a nível de Rio de São Paulo. A gente ia lá frequentar. Então, se a nível de Brasil é restrito a informação, imagina a nível do Nordeste.
Existe uma sementinha ali no Ceará, com Jefferson. Existe passarinho lá no Pernambuco. Existe pessoal lá da Paraíba. Mas tudo aprenderam na prática. Você não tem um livro que fale. Na minha biblioteca particular de natação, eu tenho um livro que tem um capítulo falando sobre polo, mas muito a título recreativo. Então, se você não estudar e não adaptar, na época mesmo, eu adaptei alguns treinos táticos e técnicos do futebol, do handebol, para dentro da piscina, para então fazer os meus exercícios. Eu ia assistir o treino do professor lá de futebol, de contra-ataque, e eu disse, eu posso fazer isso no polo aquático. Eu ia assistir. Professor? Pessoal, acredito que a câmera do professor, a transmissão dele está tendo algum problema. Opa, voltou? Oh, voltou, agora voltou. Agora está Tá melhor. escutando? Tá escutando? Estou escutando. Estamos aqui praticamente a 10, 12 minutos do final. Já? Beleza? Já. Você vê como a hora passa rápido nas lives. E vamos entrar aqui numa questão relativa mais à sua diretoria da federação. Qual o seu desafio hoje como diretor do Polo Aquático? Qual o seu desafio maior para tornar essa modalidade mais praticada? Olha, o convite que veio do Aéreo veio uma abertura de uma proposta muito interessante, não só para o esporte do polo aquático, mas também para os outros esportes, que se chama o quê? CBC, Confederação Brasileira de Clubes. O polo é uma das modalidades que está na CBC. E ele incentiva, tem verba para incentivar os clubes a implantar essas modalidades. E o que acontece? A gente tendo clube mesmo, não vinculado à escola, a gente vai ter o futuro dos esportes aqui no estado. Se os clubes como que já tenham sua pessoal, a gente pede desculpas aí em relação à transmissão, que deve estar tendo algum probleminha em relação... voltou. Alô? Escutou? Eu acho que está tendo uns cortes aí. Se todos os tivesse mais clubes filiados à CBC hoje aqui no estado, seria o nosso futuro como esporte. Por que eu digo que é o futuro como esporte? É porque a gente deixaria o vínculo de escola, não desmerecendo a escola, que as escolas são formadoras de grandes atletas aqui no estado. Mas depois da escola, para onde vai nossos atletas? Se não sair do estado. Uhum. Você está entendendo? E uma das coisas que me atraiu no convite do Aéreo foi isso. Deles estarem filiados à CBC e eles querem que o polo seja uma das mais uma modalidade filiada à CBC pelo Aéreo. Então, eu quero que outros clubes filiados à CBC aqui no estado também tenham a modalidade de polo, certo? Que possa receber esse pessoal da natação, que possa receber atletas novos de polo, que queira aprender a nadar, a jogar polo, porque a gente não vai só formar atletas, vai formar cidadãos com perspectiva de um esporte competitivo e profissional.
certo? Tem certas horas que o futebol do nosso estado é amador. Eu acho que ainda é muito amador. Eles não pensam como clube, empresa. E para a gente chegar a isso, o Aéreo está fazendo a sementinha como clube empresa. E eu espero que outros clubes, como o antigo ABB, antigo, sei lá, SESI, a gente está até indo para o SESI, usufruindo da estrutura do SESI, do Aéreo indo para o SESI, porque ele está ampliando. O menino que tá lá, Matheus, o gerente de esporte lá, está ampliando bastante esse lado do clube esporte em clube, que acho que há muito tempo atrás tinha. Acho que quando eu comecei, meus 14 anos, 11 anos de idade, existia o América como clube de natação, existia a ABB como clube de natação, que hoje não tem mais, filiado à federação. Não sei se você pegou essa época de ter os clubes SESI, América. E isso... Peguei nisso. Pegou, né? O que aconteceu? Com a chegada das piscinas nas escolas, muitas escolas viraram clube, só que os atletas ficaram do mirim até o juvenil e acabou. Depois, quando virava adulto, um ou outro voltava a treinar, se a escola permitisse, mas não tinha perspectiva futura para os alunos, para os atletas. Então, o Matheus está com uma ideia muito interessante com o Aeroclube, não só para o Polo A4, mas para outras modalidades. E eu espero que tenha mais clubes envolvidos com a CBC, que a gente perde um pouco assim esse vínculo com a CODESP, com o esporte escolar. E tem outra margem de oportunidade de competição. Justo. Então, já entrando também nesse ponto relativo ao que Galega havia também comentado, uma conversa entre nós sobre a questão da CODESP ter retirado o polo aquático, né, dos Gernes. Isso foi motivado porque tinha poucos times, mas enfim, como ficou essa modalidade? O polo aquático, depois que foi retirado, fazem 5 anos, não é isso? Foi retirado. E, professor, gostaria de... Vamos lembrar apenas essa pergunta, certo? Que a gente está com 5 minutos para concluir. Aí, O que aconteceu nesses 5 anos? Todo ex-atleta, eles se juntaram, formaram associação, um grupo de jogadores de polo, tanto do Neves, os jogadores do SEI, se juntaram para treinar. Mesmo sendo aluno universitário, eles iam atrás de piscina, faziam coleta para arranjar material. Teve uma época que eu estava ajudando a eles, aí depois eu me afastei, com a história da gastronomia, com a história da faculdade. Aí você casa, vira pai, toma um bocado de tempo, né? Então, e aí eles queriam que o serviço fosse voluntário, então eu só vou quando for profissionalizado. Quando você tiver condições de pagar, quando você tiver... Porque quando você paga, você valoriza o profissional ali na beira da piscina. Só o amor acho que não adianta. Tem que ter também, nem que seja, estou lhe contratando por R$1, mas tem que ter um respeito em relação ao profissional que fica ali na beira da piscina. E eles ficaram muito, assim, com um grupo de querendo se juntar a participar, e os meninos, quando alguém perguntava para mim, vá lá na UFRN, que tem um grupo que treina terça e quinta, vá lá no Aéreo, que tem um grupo que treina também, e era só mais um reencontro de ex-amigos. Se juntavam para ir participar da competição, e Aron ia como técnico, tem vezes que ia outro como técnico, mas eles resistiram esses 5 anos com essa união desses amigos. Hoje eles têm
tem um grupo forte. Eu estava afastado desse grupo. Quando eu entrei no grupo deles, eu, caramba, vocês ainda estão aí. Eu pensei que tinham morrido, mas não, eles ainda estão juntos. Desculpa. Ainda estão juntos. E por causa deles que eu estou voltando. Por causa desse grupo que não deixou morrer a sementinha, essa chama do Polo A4, que eu estou voltando. Não só para ele, mas com o intuito de formar categoria de base. Para esse ano fica difícil a categoria de base. Mas eu quero que depois desse período de pandemia, e quando a gente ficar já livre desse tal do coronavírus, que tem a vacina já, a gente volta como clube, com as categorias de 14, 15 anos, para a gente formar futuro geração desse Polo A4. E já incutir na cabeça dos atletas potiguares, como um todo, a cultura, voltar a existir a cultura de clubes aqui nessa cidade, nesse estado. Sabe? O clube voltar a reviver o América, o Alecrim, o ABB, o SESI. Se não, voltar a existir os clubes que possam acolher somente aqueles atletas que quando saem da escola não tem para onde ir. Que é uma coisa que me preocupa muito. Hoje, com a TV Fan, criada pela atual presidente Galego, e a gente também fazendo a nossa participação ali, destacando os atletas de natação, a gente será se pode sonhar que um dia a TV Fan transmita uma partida de campeonato de polo A4. E eu gostaria que o senhor concluísse essa resposta com as suas considerações finais. Nós praticamente estamos nos 3 minutos finais. Certo. E já lhe desejando uma boa noite e agradecendo sua participação na live de hoje. A TV Fan vai ser super bem recebida pelo equipe, pessoal do Polo. A minha ideia, se liberar ainda esse ano o esporte coletivo, a competição coletiva pela CBDA, a gente fazer pelo menos um torneio aqui na nossa cidade, nem que seja um torneio de Open, aberto, sem tanto atleta federado, mas que a gente demonstre de novo o Polo A4. Eu faço também parte do grupo de marcha, sabe? Nós temos apenas... Professor, só 15 segundos para concluir. Eu gostaria das suas palavras finais. 10 segundos. Palavras finais. Eu estou esperando todos aqueles que gostam do esporte, que querem conhecer o esporte, a partir do dia 1º de setembro,